Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje eu estou tendo o prazer, mais uma vez, de trazer essa figura, esse amigo e irmão, Flávio Girol, que vai falar sobre um tema. Nós aqui no Vida Inteligente, se vocês percebam, nós estamos gravando esse programa aqui na véspera dos 11 anos de Vida Inteligente. Que legal. Nós estamos gravando, hoje é 26 de julho de 2016, amanhã, 27 de julho de 2005, nós iniciamos o Vida Inteligente. Está aí 11 anos batalhando, levando coisa boa para vocês. Então, nesses 11 anos, nós jamais falamos mal de religião nenhuma, não falamos de política, não fizemos absolutamente nada. Sempre usamos a neutralidade e o respeito às crenças, às ideologias, tudo que as pessoas gostam, e a gente tem que respeitar, porque a gente tem que exigir a mesma coisa para nós, nós temos que dar o exemplo e fazer isso. Então hoje o tema é meio polêmico, digamos assim, não porque nós vamos falar sobre mediunismo, mediunidade, ou seja lá como é que a gente possa usar esse termo, ou intermediação entre alguma coisa, o Flávio já vai dissertar sobre isso, mas de forma nenhuma nós queremos entrar em choque com as crenças de alguém. Flávio e eu, já de outras oportunidades aqui, nós respeitamos a opinião, a liberdade de expressão das pessoas, então nós queremos trocar uma ideia e fazer com que as pessoas reflitam. Todos esses entrevistados que eu trouxe ao longo desses anos todos, me ensinaram muitas coisas. Eu aproveitei muitas coisas, mudei conceitos, isso a gente tem que estar sempre aberto. Então hoje o tema eu acho que é muito importante. Nós jamais abordamos, digamos assim, acho que é a primeira vez em 11 anos que nós vamos tratar especificamente de alguma crença. Certo. Mediunidade é crença, mediunismo, todo mundo já está associando o espiritismo com outras coisas, então, né? Então vamos lá. Então hoje nós vamos... O tema que se apresentou foi mediunidade. Não é ofício religioso. Não é ofício, é ou não é? É isso que nós vamos discutir aí. E aí, Flávio, tudo bem? Obrigado. Beleza. Olha, muito obrigado pelo convite. Sempre. Eu quero saudar os nossos internautas, os nossos amigos telespectadores, por permitir que a gente entre na casa de vocês. E fique tranquilo, nós vamos discutir desse assunto de uma forma muito amena, muito tranquila. E quando a gente fala de mediunidade, Greco, amigos telespectadores, sempre a gente vai associar o fenômeno de mediunidade a processos religiosos, né? E eu tenho mais de 40, eu estou com 60 anos, já quando tiver o programa eu já vou estar com 61, né? Opa, tá aí. Beleza? Beleza. Então, eu já tenho mais de 40 anos, eu comecei com 14 a minha vida mediúnica, a minha vida religiosa, e ao longo desses anos todos, eu acho que se não todas, mas a maioria das experiências mediúnicas, tanto no ambiente religioso, do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, como também outras vivências de busca da transcendência, me fizeram fazer algumas reflexões sobre as questões mediúnicas. E hoje eu carrego essa assertiva comigo, que mediunidade não é um ofício religioso, ela não é algo que deva ser tratado de forma exclusiva por um grupo religioso e que eles devam deter a plenitude do conhecimento dessa habilidade psíquica. Por que a gente fala desse aspecto religioso? Onde entraria a religiosidade da mediunidade? Tá. Nós vamos nos deparar com vários aspectos da história. Vamos dissertar a respeito. Por exemplo, se nós pegarmos um livro, um texto que é muito comum e é de fala recorrente dos nossos telespectadores, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é um livro que orientou o cristianismo. Sim. Né? Então, a partir do século IV começou o cristianismo, depois, a partir do cristianismo, todo o movimento do cristianismo primitivo de Antioquia, da região onde o próprio Cristo viveu. A partir do século IV nasce o movimento católico. Isso, né? Conselho de Nicéia, né? Concílio de Nicéia, depois as questões do reinado romano e tudo mais, né?
a intervenção desse processo agora religioso, místico, doutrinário, ideológico, em cima de uma plataforma de ascensão espiritual. Porque o cristianismo é uma plataforma de ascensão espiritual, indiscutivelmente. É um meio, inclusive, eu recomendo, quem é cristão, eu recomendo que continue o cristianismo. É uma plataforma muito segura para você ascender para níveis espirituais elevados. Tem o budismo, tem o islamismo, tem o judaísmo, tem várias plataformas que são extremamente interessantes. Eu dentro Flávio, do seu livre-arbítrio, dentro do meu livro, eu escolhi o cristianismo. A sua empatia é maior pelo cristianismo. Eu conheço bastante sobre o budismo, conheço bastante sobre o islamismo e Isso conheço é bom. bastante sobre o judaísmo. Isso é a bom. minha escolha foi pelo cristianismo. Ótimo, perfeito. Sem- Você sempre teve mente aberta para poder também verificar, Perfeitamente. consultar, pesquisar as outras. E transito muito bem por esses Muito bom, ambientes. respeitando a crença de cada um. Isso é importante. E, inclusive, Grego, dentro dos movimentos cristãos, tanto os tradicionais como o batista, o adventista, o protestante, que são mais tradicionais, e também os movimentos pentecostais, que são os movimentos evangélicos contemporâneos, que está muito ligado ao evangelho da prosperidade e tal. Então eu tenho um trânsito muito bom com esse. Isso é bom. Porque eu gostaria muito de ouvir o que você tem para falar. Claro, tem que saber. Porque uma coisa é você olhar de fora e fazer até uma crítica asseverada sobre alguns procedimentos e sobre algumas questões. Não é nossa obrigação, não é nosso ofício, meu e teu, sair aqui. Você, um homem de televisão, um homem de comunicação, com um grau de responsabilidade e você, um homem influente no meio em que transita. Sim, né? sim. As pessoas que você traz aqui, de alguma maneira, contribuem também para influenciar o meio que participa. Indubitavelmente. Eu não posso chegar aqui e dizer que aquilo está certo, aquilo está errado. Seria Deus irresponsável. me livre. Tá? Seria responsabilidade, realmente. Não, eu também acho um pouquinho de falta de educação, sabe? Claro. Também. Deselegante, Mas né? é deselegante, total. Deselegante. Então, hoje eu transito muito bem. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são pastores evangélicos, com quem eu tenho o hábito de regularmente conversar com eles. Eles são pessoas que são homens de acolhimento muito severo. E, voltando ao nosso tema, dos livros sagrados, todos, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, a Torá, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos citam fenômenos onde o indivíduo tem sensações e percepções além dos 5 sentidos. Opa, tá. Sacou? Então, eu ouço o que você está falando comigo, eu vejo você pelos meus olhos, pela minha estrutura fisiológica. Eu sinto gosto, eu sinto cheiro, eu sinto tato. Então isso aqui são os meus 5 sentidos. Além dos 5 sentidos, existe a próxima percepção, que ela é muito, muito forte desde que o homem perdeu a cauda e foi se abrigar nas cavernas, ele começou a sacar algumas coisas, que é o princípio da intuição. Faculdade de todo ser humano? Faculdade de todo ser humano. Todo ser humano tem essa faculdade. Tem essa faculdade. O da percepção, e da intuição. Tá? Eu sempre comparo, Grego, a mediunidade ou mediunismo como algo vocacionado. Certo? Mas imaginar, você, pelo que eu sei, eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo aqui, tá, pessoal? O meu amigo Grego é um grande violinista. Desde os primeiros anos de vida, você já você pegou um violino e saiu tocando. Se você disser para mim, me entregar um violino, eu vou provavelmente até arrebentar as cordas. Eu não tenho jeito e não tenho vocação para isso. Sim. Entretanto, você pode falar para mim, Flávio, tem um conservatório aqui, eu tive uma professora muito legal, tu que gosta de violino, você não quer estudar com ela? De repente, eu, Flávio, posso até tirar algumas musiquinhas no violino, mas não serei tão virtuoso quanto meu amigo Grego, que é um concertista nato. Tá? Então, o processo de sensitividade passa por essa via vocacionada. Ela é um atributo. Aí eu vou avançar um pouquinho pro telespectador, eu acho que ele vai ficar muito, muito ressonante comigo. É um atributo de alma isso.
algo que tem a ver com a nossa, com aquilo que é transcendente em nós, que às vezes a gente não tem uma explicação lógica e formal para isso, mas a gente percebe, poxa, tem alguma coisa em mim, puta, que eu tenho uma sacada, eu tenho uma percepção, eu antevejo alguma coisa, eu olho para uma situação e eu vejo, puxa, aquilo não vai dar certo. Eu vou usar uma expressão aqui grosseira, mas eu nem vou usar. Isso vai dar, geralmente você fala, né? Vai dar coisa ruim. Vai dar coisa ruim. E dá. Pô, mas como é que tu sabia disso? Não sei, eu percebi, eu senti. Então, isto é os primeiros sintomas do mediunismo. E nós vamos encontrar estes processos em todos os textos sagrados. Por isso que a capacidade que o indivíduo tem de sentir, além dos 5 sentidos, passou a ser visto dentro dos ambientes religiosos como habilidades divinas, como a capacidade que o indivíduo tem de, sei lá, conversar com Deus ou fazer alguma coisa, né? É porque o próprio nome mediunidade, o médium significa intermediário. Intermediário entre o quê? Entre o quê? Como é que você vê essa... Você acabou de citar. Eu estou intermediando o quê? Eu e quem? Eu e quem? Eu e o quê? E o quê? Como é que você... Pois é. Eu vou te contar uma história que está escrita no livro de Gênesis. Vamos lá. No livro de Gênesis, no livro de Êxodo. No livro de Êxodo tem uma passagem muito interessante que eu sempre conto essa história para o pessoal da radiestesia. Que Moisés está transitando com o povo judeu pelo deserto e lá pelas tantas acaba a porra da água e o pessoal chega para ele: Moisés, pô, que sacanagem, velho. Acabou a água, e agora? Como é que faz? Aguenta aí. E tá no texto, tá escrito no texto. Vamos lá ver, olha. Moisés se recolhe e vai falar com Deus. E Deus diz a Moisés: Moisés, bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Isso está escrito no texto canônico. E se você fizer a tradução do grego, você vai encontrar as mesmas palavras. Bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Meu Deus, para aquele povo, para aquelas 200, 300 pessoas, escravos egípcios, que estavam transitando com Moisés pelo deserto, para ir para a terra prometida, que é motivo de briga até hoje. O pau pega lá até hoje. Nossa, é verdade. Moisés com uma vara vai lá, pumba, bate ali, de repente, fura aqui que aqui tem água. Pô, como é que tu sabia de uma coisa dessa? Eu falei com Deus. Isto nada mais é, quem que estuda geologia sabe, que água só tem onde tem pedra, porra, sim, onde ela se aloja. Verdade, então ele foi procurar o lugar onde a água se alojava e teve essa sacada. Bom, este é um tipo específico de sensitividade que aos olhos daquelas pessoas, Moisés realmente fala com Deus, o cara é fodão, bicho, fala com Deus, e aí? Bom, aí, pra criar uma crença em torno de um fato como esse, é um segundo. Indubitavelmente. Sim. Moisés passou a ser, indiscutivelmente, um patriarca, um homem. Porque ele estava de sacanagem? Não, bicho. Naquele momento eu tinha que fazer aquilo para poder conduzir esse povo à terra prometida. Tá tudo certo. Ele não cometeu um crime, um crime hediondo ali. Ele utilizou um recurso sensitivo para isso. Então, onde ele foi buscar isso? Ele foi buscar isso numa reação interna, numa reação neurofisiológica dele. Tá? Opa, isso é importante, uma reação neurofisiológica dele. Olha que interessante. Ó. Quer dizer, era um banco de dados dele. Ele, como privava do convívio íntimo da corte dos sacerdotes egípcios, ele conhecia muito sobre ciência. E um dos fenômenos que ele conhecia era o fenômeno da radiestesia, dos fenômenos geológicos. Ponto. Agora, Grego, existe um outro elemento de conexão com o indivíduo. É onde nós temos a capacidade, sim, de nos ajustarmos a níveis vibratórios que permite que nestes níveis vibratórios nós acessamos informações ali disponíveis. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui confortavelmente instalado no estúdio, e aqui existe uma série de computadores, e se eu precisar ter acesso a uma informação, eu vou para um lugar onde essa informação está contida. Eu tenho um acesso. O meio pelo qual isso está ajustado, por exemplo, o Google, que é um grande oráculo, é o médium, é o meio pelo qual... intermediário, entre isso aí. Entre a informação que você quer e a informação. Exato. Então, a minha habilidade mediúnica
nesse caso, É saber o caminho. é saber por onde, os botões que eu aperto. Isso. Tá sacou? Sem dúvida. Isso mesmo. Então, como é que isso se transformou num elemento religioso? Eu não sei o que você está fazendo. Você, de alguma maneira, para me atender, você vai usar alguns recursos que estão ajustados à minha capacidade de compreensão, à minha cognição, e por conta disso eu vou te instruir com relação a isso. Ah, mas eu posso fazer igual a você? Pode fazer igual a mim. Então nós vamos ficar aqui, eu vou tocar o tambor e você vai dançar. Eu vou alterar a tua neurofisiologia e você vai, nessa alteração neurofisiológica, o teu sistema... Eu não vou falar isso para você. Você é um jovem que está começando agora, está na tribo, você é um caçador. Nem conheço essa terminologia. Nem conhece essa Nada. terminologia. Mas eu vou tocar o tambor, eu vou cantar umas músicas e você vai dançar. E aí você vai ficar em estado alterado e vai se comunicar com os deuses. Tá. Os deuses vão falar através de você. Muito bem. Como é que esse processo acontece? Porque aí nós entramos numa seara muito delicada. Delicado. Delicada que é, primeiro, a mistificação, né? Nem fala nisso, né? Isso que me afastou de todos os lugares até hoje, mas tudo bem. Me arrepio. A mistificação e o fenômeno em si. Primeiro, segundo, a credulidade entre o intermediário que sou eu e você que está me orientando. Então eu confio no que você está falando. Em assim sendo, eu vou te treinar. Exatamente, eu abro um campo, você é o meu instrutor. Eu confio em você, eu me coloco à disposição, então você é o meu facilitador dessa comunicação. Certo. E a terceira, que no meu ponto de vista, seria a minha própria faculdade disso, vamos dizer, essa minha facilidade de contatar um outro nível de consciência, sei lá, um astral, coisa assim. Chame como quiser. Exatamente. Então, continua. É assim mais ou menos ou não? Assim não, é assim. Perfeito. Então, agora imagina, Gregor, eu sou o seu facilitador. Quem são esses facilitadores nos processos de mediunismo? É o dirigente de uma casa espírita, por exemplo. É o babalorixá de um centro de Umbanda. De candomblé. Candomblé, isso. É um pai de santo dentro de um terreiro de Umbanda. Tá? É um sacerdote, às vezes um sacerdote dentro de uma igreja. Não se espantem vocês. Existem hoje, eu tenho a minha lida de corrigira. Eu conheço alguns sacerdotes que têm uma habilidade de acolher pessoas com habilidades sensitivas e as desenvolve à luz da sua doutrina e faz um trabalho maravilhoso. O carismático, né? Os carismáticos, meu Deus do céu! É o jeito de dar passe. Caramba! Entendeu? A transferência de energia. Claro. É fantástico isso. Eu ia falar uma outra expressão aqui. Tá. Educa. Muito bem. Então, se eu sou o seu facilitador, bem, Greco, agora nós entramos num terreno, eu sempre digo, a hora que você se aproxima de um facilitador como esse, é a mesma coisa que você está caminhando numa selva fechada em noite de lua nova. Você corre o risco de se perder. Noite de lua nova é uma noite escura. Escura, sim. E uma selva que você não gosta de se embrenhar em selva em noite de lua nova. Você corre o risco de se perder. Então, as pessoas que se aproximam de mim para os nossos treinamentos de mediunidade lá no Instituto, eu sou sempre muito cuidadoso com eles. Eu os coloco em contato com aquelas pessoas que já fazem parte do meu grupo de trabalho. Fica com elas um pouquinho. Passe um tempo com essas, não comigo, que serei futuramente ou não o seu instrutor, o seu facilitador. Olhe para essas pessoas. Como é que elas se comportam? Elas são pessoas que dependem de mim, que batem cabeça para mim, fazem reverências a mim, ou são pessoas livres, de bons costumes e desimpedidas? Se você encontrar pessoas que tá sempre beijando os pés do seu instrutor, tendo uma atitude limitante com relação àquela pessoa, você não tem um diálogo franco, você não consegue se expressar até pelas suas questões angustiantes com esses dirigentes ou condutores ou facilitadores, desculpa. Cai fora. Esse não é um caminho seguro. Então elas passam um dia, eu te falo, fica com as meninas aqui um pouco, porque praticamente o meu staff de trabalho são predominantemente mulheres. Eu realmente gosto de trabalhar com mulher, eu gosto ainda de mulher, tá, Grego?
Impressionante. E são pessoas encantadoras, são pessoas maravilhosas e que são pessoas livres, elas fazem exatamente o que querem, mas são médios de altíssima performance dentro das suas áreas de atuação. Cada um toca o seu referido instrumento. Bem, então, esse indivíduo que por alguma razão tem uma habilidade e quer desenvolvê-la, percebe isso, ou não, eu não tenho, mas por alguma razão eu gostaria de tomar contato com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de informação, com esse tipo de, sei lá, de treinamento. É possível? É claro que é possível. Qual é a razão de você fazer isso hoje? Essa talvez seja a grande pergunta que as pessoas... Eu quero ser médium para quê? Eu quero desenvolver minha mediunidade para quê? Perfeitamente. Não, porque eu fui num lugar e disseram que eu era médium e precisava desenvolver. Pô. Não, e eu tenho que desenvolver dentro desta linha religiosa. Perfeitamente. Eu temo por isso, amigo. Mas é o que mais acontece. Muita gente faz. Eu temo severamente por isso. É o que eu digo, Flávio. Você sabe, você conhece minha história, somos amigos há muitos anos também, andamos em muitos lugares juntos. Eu digo, tem certos lugares que você vai e você é condicionado a ficar numa postura, fecha os olhos, abre as mãozinhas e fica quietinho. E você não fica à vontade porque você está na expectativa de que algo vai acontecer. Isso. Né? Mas eu não estou afim de ficar de mão espalmada e fechar os olhinhos. Talvez a minha forma de estar em conexão com aquilo que quer se apresentar seja diferente. Então esse condicionamento, que você está acabando de dizer, é que é o maior perigo. Você tem que se desenvolver aqui na minha escola porque você tem mediunidade. Posso fazer um contraponto nessa tua colocação? Claro que sim. Beleza? Beleza, tá. Vamos lá. Olha só, ao longo de toda a história da humanidade, principalmente dentro dos ambientes disciplinares e instrucionais, eu cito aqui os exércitos. Exército, os muito exércitos, bom. Disciplina, tá? Boa. Disciplina. Sim. Todas as vezes que alguém vai passar um superior passa uma instrução para o seu subordinado, existe uma frase, por exemplo, essa frase é usada muito na maçonaria: estejam todos à ordem. Ou seja, estejam todos em uma única posição. Sim. Só que esta posição já vem sendo exaustivamente estudada e falada, testada, para que, ao ficar naquela posição, você falou o negócio de ficar sentadinho, olhinho fechado, com as mãos espalmadas e voltadas para cima. Isso. Existe uma razão para isso? Talvez sim, talvez não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Você não sabe. Não sei. A princípio não sei. Eu pensei que você soubesse, eu queria que você compartilhasse. Tá. Eu posso até depois te dar um toque. Existe um truque sobre isso aí. Mas tudo bem, nós podemos até comentar sobre isso. Quando você se coloca numa... Por exemplo, você vai, o sargento ou o tenente vai passar uma instrução à tropa. Todo mundo sentido, você se coloca na posição de sentido. A hora que você vai dar a instrução, ele fala descansar. Isso, aí você relaxa. Tá. Você se coloca numa posição com as pernas levemente abertas, as mãos espalmadas atrás, isso. Colocadas sobre o cóccix. Existe uma razão para isso, tá? Porque essa instrução ela não pode vir das profundezas. Ela tem que entrar no teu centro frontal. Por isso você as duas mãos colocadas para trás e sobre o cóccix. Tem um truque nisso aí. Tá. Você bloqueia a subida da energia vinda da Terra, que ela é uma energia instintiva. Eu vou pegar aquela informação que o sargento e o tenente estão me dando, eu vou processar essa informação, com base nas minhas questões instintivas. Pronto, você já é um soldado que vai ter problema de disciplina na tropa. Entendi. Então, a hora que você cruza as duas mãos e coloca sobre o cóccix, todo o teu sentido instintivo fica temporariamente bloqueado, você recebe a instrução. Olha que interessante, no não fazia nem frontal. ideia disso aí. Por que as pessoas não sabem disso? Não, mas isso aí é nível 8 da CIA, velho. Ah, tá vendo? Olha só. Isso é nível 8 da CIA, cara. Não, bacana. Tá, então hoje, por exemplo, eu conversando com um oficial da polícia militar, pô, soldados estão disciplinados, tudo na disciplina. Depois né, cara, não se dá mais instrução à ordem, então os caras fazem o que quer. Mas ele sabia o que era isso? Não sei. Então aí eu não vou discutir o meu conhecimento com uma autoridade constituída. Claro. Tá bom? Agora, eu sei porque eu me interesso pelo assunto. Tá? Eu tô contando para ti, agora os nossos amigos telespectadores estão sabendo curioso, isso aí. sem dúvida. Tá? Então, quem estuda isso? As pessoas que têm o olhar atento
para ter uma capacidade de influenciar as pessoas. É diferente de manipular. Sim. Você pode influenciar. Moisés influenciou aquelas pessoas para levá-los à Terra Prometida. Isso. Tá? Por exemplo, quando o movimento protestante, o Papa, me esqueci o nome dele agora, quando Martinho Lutero foi ao Papa falar para ele a respeito daquilo que ele estava fazendo naquele momento lá, enfiou o pé na porta, deu com os dois pés no peito do Papa, o cardeal chegou para ele, até foi o Molina, que nesse filme fez o trabalho. Um personagem fabuloso. Assistam Lutero que vocês vão gostar. Ele fala, às vezes nós precisamos ter uma atitude que não é tão adequada para aquele momento, mas para que a gente transite e transcenda. E aí, é neste período, é nisso, Grego, que a gente volta com aquela conversa. Para eu sair deste ponto e ir para este ponto, que é um ponto de maior transcendência, eu transito por mares tortuosos, eu transito por terrenos lamacentos. E eu sou, muitas vezes, presa fácil para ser subjugado, até pelas forças das trevas. Aí nós voltamos àquela pergunta que você faz para aquela pessoa. Por que você quer ser médium? Aí nós chegamos aí. Pronto. Por que você quer ser médium? É que eu não pergunto para minha paciente, por que você quer emagrecer? Porque a mediunidade... Por que você quer ficar curado? Isso, porque eu quero alcançar níveis superiores de consciência, eu quero aprender a canalizar, eu quero acessar outras dimensões. Tá, tudo bem, que grande... Porque vai fazer outra coisa, velho, vai pra praia. Eu desestimulo, Gregor. Você desestimula? Desestimulo. Porque você tenta ver se a pessoa realmente sabe o que está querendo, é isso? Aí. E você desestimula. Frontalmente. Você fala assim, você já mandou gente embora? Já mandei. Tranquilo, tranquilo. Se recusou a desenvolver a pessoa, digamos assim. Na assim. verdade, eu falei, bicho, tá boa, você não tá no momento agora. Eu também não sou indelicado a esse ponto, vai embora, tá? Não é o de vez em quando eu sou ainda. educadinho, tá? De vez em quando, hein? De vez em quando eu sou educadinho. Bicho, tá boa. Você não tá no momento agora. Eu acredito que esse momento agora é o momento que você deva focar mais no seu trabalho ali na sua empresa. Você deve focar mais agora nas suas questões de educação dos seus filhos. Eles estão agora com 14, 15 anos de idade. É um momento que você deve estar focado com isso. Se ocupa mais dessas questões. Em vez de vir mexer com esse negócio de mediunidade aqui, destinar teu tempo para coisas que talvez você nem saiba se vai dar certo. Bom? Tá, e os que ficam, como é que você e sua equipe, digamos assim, as mulheres que você disse que fazem parte da sua equipe, como é que fazem a anamnese de ver se a pessoa... Tá. Por exemplo, eu sou um postulante, eu chego lá, tá. É o meu desejo, tem a anamnese delas, a sensibilidade delas, ver qual é a minha, vamos dizer, se vale a pena eu desenvolver, se realmente eu serei útil, como é que é isso aí? Porque isso não é uma palhaçada, a intermediação não é uma palhaçada, não é um circo. Porque como o mediunismo ou a mediunidade é a capacidade que nós temos de acessar outros níveis de consciência. Isso. Essa é a definição clara. Tá? E não é só incorporar espírito, caramba. Tem muita gente que pensa que é só... No mais importante disso, cara, olha que paradoxo. No Livro dos Espíritos, na parte técnica do livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, um grande pedagogo, no livro psicografado por Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz e de Emmanuel, respectivamente, eles são absolutamente claros e contundentes. Mediunidade de incorporação é uma das mais raras que se tem motivo, que se tem notícia. São casos absolutamente eventuais e em situações absolutamente restritas e particulares, e sob condições energéticas vibracionais adequadas para este fim. O que nós vemos o que mais nós vemos é a incorporação. Falou e disse. Só incorporação. Quem que você incorpora? O doutor Fulano Carneiro de Menezes, para não falar o outro nome do outro bicho. Isso. Aí eu tô o caboclo não sei das quantas. Aí depois, quando não, é uma entidade que fez... Pô, cara, é uma folia. E aí depois você vai checar, você vai bater fazer uma... Mas e aí, cara? Mas é mesmo? Será que é? Será que não é? Não, tem mais outro. Lembra daquela turma dos extraterrestres que vinha? Nossa que chegava, Senhora. Que vinha de disco voador,
As entidades? Vinha de disco voador. Vinha de disco voador. Não, é brincadeira. Fala-se na sacanagem, né? Não, Um dia, uma vez, teve um cara que falava que ele tinha esse negócio, que ele recebia um tal... Eu não vou dizer o nome da entidade. Sim. E eu falei o seguinte, essa tua entidade, que você fala que é intergaláctica, que veio trazer uma mensagem pro mundo, bicho, esse cara é um playboy intergaláctico. Ele não deve ter nem carteira para pilotar nave. O pai dele devia estar dormindo em algum planeta. Ele saiu para dar uma banda e pro coisa. Pegou a nave. Agora, se ele quisesse me dar uma mensagem pro mundo, isso na época, o Al Gore e o Bono Vox estavam falando coisa. Eu falei, se você quiser mandar uma mensagem para ele ia se comunicar com o Al Gore, que era o candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, um cara sacado pra caramba. Assim. Ou pro Bono Vox, que é um cara que tem uma influência muito grande, um grande músico. O cabeção do YouTube, como músico, como instrumentista e como pessoa formadora de opinião. Sim. Agora você, cara, me dirigindo, tu é um Zé Ruela, velho. Pra mim tu é um esquizofrênico. Tu tá de brincadeira? Eu falei, não, quem começou a brincadeira foi você. Claro, dá licença. Claro. Tá, vamos combinar, que isso é um assunto sério, tá? Muito. Bom, vamos deixar esse assunto. Vamos passar pra próxima. Na questão, aí você tá fazendo... O fato é que, para que você se disponha a passar por um processo de acesso às técnicas mediúnicas, tá? Porque a técnica mediúnica, ela tem basicamente três vertentes. Vamos lá. Tá? A primeira vertente é aquela onde eu percebo. Você aprende a perceber. Eu aprendo a perceber. E aí, aquilo que eu percebo do meu conteúdo cognitivo ou não? Isso, cognitivo é o mais... Estamos cheios de cognitivo, né? Se é alguma coisa do meu cognitivo, eu tenho que ter a capacidade de filtrar. Não é? Então tá, então eu vou anotar algumas coisas sobre isso. Isso que eu estou percebendo, eu posso verbalizar? Sim ou não? Então, sempre comparando com o que é meu e o que é cognitivo. Isso. Tá bom? Há um momento onde aquela informação se conecta comigo de forma mais entranhada e visceral, que é o que se parece muito com a incorporação. Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Se eu estou meio mareado, e eu às vezes começo a falar coisas das quais eu não estou muito habituado a falar palavras das quais não faz parte do meu vocabulário. Então isso aí é sintomático também, um bom sintoma, tá certo? Então, quando eu pego a pessoa que eu percebo que ela tem uma vocação. Ótimo, para esse vocação. Tá sacado para isso. Então ele passa por um treinamento. Então na primeira aula do treinamento é psicografia. Aula 1, treinamento 1, psicografia. Quando eu falei isso uma vez na Federação Espírita, que me matar. Como tu pode dar psicografia para a pessoa? É que nem quando eu dou aula de acupuntura, a primeira aula, 3 horas de aula, depois da terceira... A turma vai espetar tudo. Vamos espetar a agulha agora. Porque, grego, espetar a agulha é fácil. Onde espetar que é o difícil. Claro. Você tem 5 anos para aprender onde espetar. Claro. Mas como espetar, você tem que começar agora. Então tá, vamos começar a escrever. Vamos ver como é que o teu animismo, como é que a tua dinâmica corporal recebe essa informação num outro nível de consciência. Então você vai treinar a tua musculatura. Aí você usa, como é que se diz? Estimuladores ou não? Música. Rock. Rock para psicografia. Rock para psicografia. Tá. Joe Satriani, por exemplo, Steve Vai. Tá. Steve Vai é um dos intérpretes e compositores que eu considero uma das pessoas mais santificadas em termos de sensitividade. Ele consegue chegar na alma do... O Joe Satriani ele tem uma habilidade na guitarra que é algo fascinante, grego. Que bacana. Que ele produz uma coisa muito... E o resultado? E o que sai na primeira... O que sai nas primeiras psicografias? Você morre de rir, cara. Imagino, né? Morre de rir, porque aí eu vou ler. Antes de eu já conversei com essa pessoa, eu sei como é que ele pensa, tá. eu conheço o linguajar e o palavreado dele, tá? Já tô te dando a dica, tá? Aí a hora que ele começa... Para ver o quanto de animismo tem isso aí. Naquilo. Então, quanto mais anímico ele estiver, maior é a capacidade que ele tem de acessar níveis de informação. Opa, pera aí, repete. Quanto maior o nível anímico... Porque o que acontece? Ele começa a ficar dissociado da sua condição cognitiva e deixa que todos os seus canais perceptivos
recebam informação, se conecte com algum nível de informação. Sim. Onde está essa informação? Não sei. Até então. Tá. E quando a gente fala de animismo, é ânima, né? Que é ânima. É o nosso, alma. Somos nós. Tá? Aí, sabe onde é que eu aprendi isso? Candomblé. Sim. A hora que o adepto está ali estão cantando, ele está dançando, daqui a pouco o Babalorixá ou Ialorixá pega um instrumento que é um sino, parece um sino, Isso. e bate aquilo. Aquilo não tilinta, aquilo bate, tá. Aquilo produz imediatamente uma dissociação cognitiva ali. Ele já entra, ele entra no transe. Isso, eles usam. Ao entrar no transe, ele reverbera, ele vibra naquele estado específico de consciência. Tá, Tá. O rock do Satriani faz isso. Perfeito. O rock do Steve faz isso. Vamos voltar aqui no Babalorixá fazendo Adejar, chama isso. Adejar. O que provoca isso aqui? Aquilo lá, e acontece, realmente dá efeito. Até na assistência. Até quem é o truque. Até na assistência. Até na assistência. O cara está assistindo lá e sente aquilo lá. O que é isso? O que é isso? Como é que você define? São energias? É espírito que se aproxima? O que é isso? Bom, na verdade, o que é que acontece? O que é que acontece conosco? Entender o que é que acontece. O que é que acontece conosco? Que estamos dentro de um ambiente como esse, estamos nos dispondo a isso. Bom, então, o primeiro momento é que você, dentro desse modelo ideológico. Sim. O candomblé é um modelo ideológico, a Umbanda é um modelo ideológico. Sim, claro. Cada um dentro desse modelo ideológico, e o que é preceitual é que o rito, todas aqueles as oferendas de comidas, o canto, a dança, é para fazer com que o indivíduo desperte nele as virtudes divinas. Virtudes divinas. Nós não estamos falando em incorporar coisa nenhuma. Não, é virtude divina. Tá. Então, quando eu digo que orixá não incorpora, orixá é uma manifestação de alma, alguns dirigentes de casas espíritas, de pai de santo, falam, você está errado. Então, um orixá ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Então, essa manifestação é uma manifestação anímica. Orixá não fala ele não se manifesta verbalmente. Putz. Um orixá ele tem gestos, ele tem movimentos, ele tem uma dança, ele tem um ritmo, ele tem uma vibração. Tá? Isso é estimulado através do canto, do coro, né? Isso, de toda aquela batida, aqueles instrumentos. Foi feito para isso, para despertar no indivíduo algo que já é latente nele. Latente nele, no indivíduo. No indivíduo. Então, é o que você falou, é bem importante. Isso é interno, não externo, não é nada externo. Porque você, Grego, você que estudou neurociência e é um cirurgião vascular, você tem vocação para isso. Você faz isso agora de boa. Você vai lá e bate onde... Já sei onde é que está tudo. Está tudo, tá? Você faz isso com... Por quê? Você foi estimulado ao longo de todo o teu adestramento acadêmico, junto com seus professores, com seus instrutores, a ter aquelas manobras e fazer aqueles movimentos de forma já quase como uma coreografia. O ato de dirigir, nós dirigimos hoje, você nem sabe como igual. Você troca a marcha, nem sabe como no começo, cara, tinha 3 espelhinhos aqui, 3 pedais e 2 pés. Nossa, puta, que confusão que você faz isso. Desespero, hoje, ó. Você empurra aquele pauzinho pra frente, ele anda devagar, você empurra pra trás, ele anda mais rápido ainda. Acabou, então é isso mesmo, então é mecânico. É uma coisa mais cibernética. A partir daí, quando o indivíduo, através desse estímulo dessas suas questões virtuosas, ele acaba tomando contato com níveis vibratórios diferentes daquele que ele está habituado cognitivamente a agir no seu dia a dia. Sim. Pô, eu sou vendedor de picolé. Então, no meu dia a dia eu vendo picolé. Eu me interajo com as pessoas vendendo picolé. Sim. Mas num determinado momento eu saio dessa condição de vendedor de picolé e vou para um outro estágio. Esse outro estágio me coloca em conexão com padrões vibratórios que ali está contido uma informação, um sentido de vida, até
inclusive, uma inteligência que provavelmente esteve encarnada. Até uma inteligência que provavelmente irá se acoplar a um indivíduo que vai nascer. Eu estou falando isso agora para você, Grego, e provavelmente o nosso amigo telespectador deve estar com essa mesma sensação. Isso agora ainda faz parte da minha crença. Eu estou falando isso para você agora de boa. Sim. Eu sou um cientista, sou um pesquisador e tudo mais. Agora, essa questão de faixas vibratórias, você ter inteligências, você ter... Isso ainda faz parte de um sistema de crença meu. Tá? Sim. Sim, Só todos. que o meu olhar técnico, o meu olhar de cientista, de pesquisador, me faz crer que isso está muito próximo daquilo que é. Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo. Vamos lá. Recebo o Germano Heder. Conhece o Germano Heder? Claro. O Germano é um psicopictógrafo. Sim, claro. Ele esteve no Vida Inteligente, no começo do Vida Inteligente. Fez aqui. Me ensinou coisa pra psicopictografia. Veja, um dos primeiros programas Vida Inteligente. Ele pinta, tá? O Homem de Boné. Isso, é uma figura, um bom querido, grande Isso. amigo e tudo mais. Um dia ele chega pra mim e fala: Flávio, você está... Eu fui buscá-lo no aeroporto, que é meu amigo, tá? Eu fui buscá-lo no aeroporto e falou: Flávio, eu tô sentindo perto de você uma energia de padre. Você tá mexendo? Tô mexendo com padre, rapaz. Me fazendo de morto, né? Resultado, eu levo o Germano pro local onde ele vai atender, lá no Atmanamara, junto com a Bárbara. Ele passou alguns dias lá. No meio da semana, toca o telefone e ele me diz o seguinte: Flávio, a Bárbara, Flávio, Germano quer falar com você. Aí saiu a pintura? Não, vamos lá. Aí foi, ele chegou lá, tudo, quer falar comigo? O que foi? Não, eu queria falar com você. Inclusive eu estava indo embora para casa, dei meia volta, fui lá, estou encurtando a história para chegar no cerne da questão. Ele falou: Flávio, eu estive aqui, tem um pintor, que eu ainda brinco com ele, que ele e o Toulouse-Lautrec, a gente vai sair para Gandaia. O Toulouse-Lautrec ele pintava os cartazes por favores sexuais das dançarinas dos arredores de Paris. Muito bem. Falei: vou sair, eu vou ser o Toulouse-Lautrec para Gandaia uma noite dessa. E veio um quadro assinado por Toulouse-Lautrec para mim. E ele falou: Flávio, o Toulouse me pediu que entregasse esse retrato para você e disse que você iria conhecer, você sabe quem é essa pessoa. Quando ele falou: você sabe quem é essa pessoa, a primeira coisa que me veio à cabeça, o Germano tá de pega-ratão comigo. Ele vai estar me dando um truque aqui. Né? Ele é meu amigo, ele me agradar, então tá de brincadeira, alguma coisa assim. Mas no instante seguinte veio a imagem daquele que gentilmente me acompanha hoje nos meus trabalhos. Tem essa... mesmo? Isso me veio na cabeça. A hora que ele mostra o retrato para mim, eu confesso a você, Grego, eu estou falando isso para você agora e isso me emociona sempre. É o retrato. E escancarado, com clareza. Eu tô rindo porque imagino, vai. Desse indivíduo. Ele é um padre, ele viveu, filho de uma família de 3 irmãos, filho de um pai e mãe, família de 3 irmãos, ele é o mais novo, a mãe morre de... Ele disse que a mãe dele morreu de tristeza, mas provavelmente ela morreu de tuberculose. Sim. E ele, em tenra idade, foi para o seminário, certo? E isso aconteceu na região do sul de São Paulo, na região de Registro. Opa, lá no Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. Tá? Então tinha algumas fazendas ali específicas com plantações diferentes da plantação do café, do chá, que era a plantação de café, e ele viveu nessa fazenda e foi para o seminário, e no seminário, indo para a cidade, enfim. E quando eu estava escrevendo sobre estas informações em psicografia, nas minhas madrugadas, naquela semana ele estava muito próximo de mim. Eu não falei nada pro Germano sobre isso. Sim, e ele captou. Sacou essa história. Então, isto é mediunidade. Isto é mediunidade. Eu não falei de religião, de espiritismo, de candomblé, de nada. Uma inteligência, algo que vibra num padrão vibratório muito parecido com o meu. Esta entidade que me acompanha até hoje, que generosamente me traz muitas sacadas, muitas coisas legais, muitas coisas bacanas, eu posso afirmar para vocês. Primeiro, ele não é nenhuma entidade com altíssimo tensor vibratório, ele não é nenhum Bezerra de Menezes, ele não é nenhum Emmanuel, nenhum André Luiz. Ele é um sacerdote que morreu por conta de
de uma questão pessoal dele, isso diz respeito a mim, e a ele, claro, não a mais ninguém. E todos os fatos que se sucederam depois me fizeram crer exatamente isso. Eu só consigo me conectar, por mais que eu quisesse, ascender numa esfera espiritual mais elevada, ser um indivíduo, eu brinco de ser um espírito de LED. Espírito de LED? Jamais que espírito de luz. Melhor que espírito de LED. O que é isso? Eu não tenho essa outorga, essa autoridade. Mas, entretanto, eu não abro mão hoje, eu falo isso com muito rigor e com muita emoção até, eu não abro mão desta entidade que gentilmente vem até mim, se parece comigo. Ele não é muito diferente de mim. Tá? Eu sempre digo para ele que nós gostamos de uma... Eu tenho um traço do meu caráter que não é muito recomendado, tá? Eu não vou dizer o que é. Todos nós temos. Um lado sombrio nosso. É claro, todos nós temos, tá bom? E ele morreu por isso. Tá? O fato dele ter desencarnado foi por essa condição. E ele sempre fala, cuidado, isso pode ser a sua perdição. Olha só. Agora me diz, já que você está falando dele, geralmente, isso quer dizer, na linguagem espírita, vamos dizer... Espiritualista, pode ser? Não, espírita, porque o espiritualista não fala isso, mas o espírita diz que nós temos um guia. Isso, na sua concepção, você que lida com isso, estuda isso, temos um guia ou não? E esse negócio de guia é real? O anjo da guarda que as religiões denominam anjo da guarda, outras escolas iniciáticas chamam de outros nomes, né? Sim. Seu mestre, sei lá o quê. Existe essa coisa? Por que alguém está sempre acoplado a nós? Que nem o caso do seu irmão aí que você está falando, do padre. Por que ele está com você? O que você tem com ele com você? E um monte de outras pessoas que eu conheço também que têm contato com os seus presumíveis mentores, sabe? Chamam lá. O que é isso, afinal? Como é que você vê isso dentro da sua experiência, vamos dizer, nessa área que eu sei que você tem muita? Você, pode chamar de o que você quiser. Dentro do seu curso, dentro do seu ensinamento, do seu desenvolvimento mediúnico... Treinamento, boa. Você tem alguma parte que você chama o anjo da guarda de cada um? Não existe nada disso? Não. Nada disso? Não, porque as pessoas que estudam comigo, eu sempre procuro... Por favor, me chame de Flávio, eu adoro meu nome. Tá? Qualquer outra outorga a mim concedida, eu dispenso. Sim, tá? Sei como é que é. Mestre, não, por favor, não assim. Isso não faz minha cabeça. De jeito nenhum, tá? Eu sou vaidoso em outras áreas. Sim. Isso não. Título não faz. Isso não faz minha cabeça, tá? Se eu disser para você, olha, eu no teu desenvolvimento, eu tô vendo aqui que você vai me induzir. Mas não tenha dúvida nenhuma que eu vou te induzir. Vai me induzir. Sim. Agora nós vamos fazer uma cerimônia, eu vou te conectar com o teu mestre. Isso, pronto. Eu vou criar um problema para você, Gregor. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida que eu vou criar um problema para você, tá? Porque para mim comigo foi assim. Fizeram isso comigo. Ah, é? Fizeram isso comigo. Agora você está conectado com o seu mestre. Você é uma pessoa assim. E me enalteceram a tal ponto de que eu quase acreditei que eu era um espírito de LED. Eu quase acreditei, cara. Espírito de LED. Pois é, cara. Mas não. Eu sou eu e você, nós somos igual, cara. Claro. Cara, nós temos uma vontade muito grande de fazer ações positivas, de sermos pessoas que no mundo que a gente vive como encarnado, nós temos ações positivas, cara. Fazer coisas boas. Coisa legal. Isso. Agora, o que eu vou fazer com a minha mediunidade? Com a minha mediunidade agora eu vou fazer, que eu vou agora me comunicar com não sei quem, Tá, cara, pra quê, velho? Pra quê? Pra que isso? Mise-en-scène. Essa pirotecnia pra nada. Agora,
eu como ser encarnado, eu gosto muito de viver aqui na Terra, tá, Grego? Eu tava fazendo um inventário do sistema solar aí, cara. Aqui é legal, velho. Maravilhoso. É muito legal viver aqui. Eu gosto muito. Planeta lindo. Planeta lindo, bonito, tem as estações do ano muito bem marcadas. Seres tudo, maravilhosos. Cara. Eu estava falando, por exemplo, acho que em Netuno tem gás metano, cara. É um planeta que tem um cheiro de pum permanente, cara. Já imaginou se mudar num lugar igual aquele ali, velho? Pelo amor de Deus. Aqui não, é gostoso, é legal, pô. Legal, então, tem razão. Agora, como condição existencial, abrindo um pouco para um pensamento filosófico, por que eu vim fazer aqui na Terra? Eu sou engenheiro, sou técnico, eu sou um cientista. Meu trabalho é pesquisa, Sim. Instrução e ensinar. Isso. Tá bom? O que eu vou fazer com isso? Eu vou instruir as pessoas, eu vou motivá-las a crescer dentro da minha área de expertise. Isso que é bacana, isso que beleza? É bacana, isso. Agora eu uso minha mediunidade para isso. Uso, velho! Porra! Então eu vou preparar aqui. Eu estou preparando agora para outubro. Eu estou preparando um congresso, depois vocês vão até ficar sabendo disso aí com antecedência. Você faz a gentileza vamos colocar no site do Vida Inteligente. Beleza, obrigado. Vamos divulgar. É um congresso online totalmente gratuito. Se for coisa séria, a gente divulga. Obrigado. É um congresso online totalmente gratuito. Legal. Com pessoas que são líderes dentro da sua área. Isso é muito bom. Líderes espiritualistas e acolhedores. Isso é muito bom. Cara, se você é um bom advogado e você tem ações positivas como advogado, se você é um médico e tem ações positivas como médico, se você é um administrador, tem ações positivas como administrador, eu recomendo enfaticamente que você desenvolva a sua mediunidade. Recomendo mesmo. Por quê? Por exemplo, se você for um médico, como é o caso agora de um trabalho que nós estamos fazendo com um médico que está trabalhando conosco lá, que está estudando conosco, ele se conectou com um nível vibratório onde tem um médico cirurgião também do interior de São Paulo, coincidentemente. Do interior de São Paulo. E o que ele está fazendo com esse médico agora? Ele está trazendo informações específicas e precisas de dados históricos que aconteceu num dado momento da história, enquanto ele era médico e agora na erraticidade, desencarnado, ele está trazendo dados históricos e estatísticos para compor uma pesquisa sobre o processo oftalmológico, cara. Nossa, que bom. Olha aí. É para isso que serve a mediunidade. Ele pegou e foi trabalhar altamente performado agora num nível onde ele se conectou com esse nível com essa inteligência, com esse estado de consciência. Isso é um espírito, é uma alma. Não interessa. Não sei. Não interessa. Não sei. É uma fonte. É uma fonte. Isso. A outra coisa, que nem agora um grupo de soldados da Segunda Guerra Mundial que trabalharam na SS e ficaram a serviço daqueles campos de concentração que faziam experiências com seres humanos. Nossa Senhora! Seres humanos vivos e faziam inoculação disso. É uma coisa, uma atrocidade. Uma atrocidade. O que acontece com eles hoje, com esse grupo de trabalho? Tem algumas pessoas que estão trabalhando hoje, utilizando inoculação de princípios ativos, cuja a quantidade de partículas dissolvidas nessas soluções são em doses quase que homeopáticas, milesimais. Sim. E que na época dos estudos desses jovens, desses soldados, desses oficiais, isso era inoculado de forma na seca, direta. O que eles fizeram com isso? Hoje, essas pessoas trabalhando com este princípio de transferência de princípio ativo, utilizando o campo elétrico, estão em contato com estas entidades espirituais eles não são espíritos de altíssimo tensor vibratório, são espíritos que vivem numa faixa vibratória muito densa. Esses indivíduos que estão nessa pesquisa tiveram que se ajustar mediunicamente para entrar em contato. O que eles estão fazendo agora aqui na Terra com essas entidades? No momento que eles estão aplicando a terapêutica nesses pacientes, que são pacientes oncológicos, os técnicos que vão fazer isso no paciente têm uma recomendação. Na área da oncologia, na área da oncologia. Tá? É uma pesquisa de ponta na oncologia. Sim. O que eles estão fazendo agora? Essas pessoas que fazem a aplicação passaram por um adestramento mediúnico e eles se conectam com estas entidades por uma única razão: devolver a elas com um sentimento profundo de gratidão
todos esses conhecimentos. Muitas pessoas nos anos 40, 30, 40, até 1950, vieram a óbito por tudo isso. E hoje essas pessoas estão sendo salvas por este mesmo conhecimento. Olha o paradoxo! É para isso que serve mediunidade, cacete! Esse é o barato! Realmente. Realmente. Aí fica a questão, né, entra aquela parte que você falou, a crença, né? Quer dizer, quem vive com isso, você na sua experiência, eu na minha, eu tenho certeza do que eu sinto, do que eu vejo, embora eu possa estar errado, você possa estar errado, porque nós estamos sujeitos né? Você sabe, que você ao crivo da nossa cognição. Não tenha dúvida, ao crivo da nossa cognição, exatamente. Mas, puxa vida, e essas pessoas sabem, você sabe na sua experiência, eu nas coisas que eu vi também, que é real, é real. Agora, como passar isso, essa certeza para as pessoas? Qual é o caminho, vamos dizer? Porque, Flávio, mediunidade está ligada, quando você fala o termo mediunidade, é uma palavra tão cristalizada no espiritismo, sim, que é muito difícil dissociá-la, né? Perfeito, perfeito. Então, qual seria o mecanismo, vamos dizer? Gregor, eu vou te falar... Mudar a terminologia? Não. Vou ensinar você a canalizar. Vou ensinar você... O cara vai pensar que ele vai mexer com cano. Com cano, cano, torneira. Isso, mas tem o registro. Sabe, é delicado isso. Como é que você vê para que não fique restrito nisso ou que não cause uma repulsa? Porque o cara é um católico, por exemplo, ele é um presbiteriano, digamos assim, ele fala, nossa, não posso nem ouvir falando essa palavra. E, na verdade, e vai ver que aquele é um instrumento que pode ajudar ele até a aumentar a própria fé naquilo que ele professa. Oh, meu Deus, nem dúvida. Né? Poxa, nem dúvida, até cara. aproximação com o Deus dele, com a crença dele. Então, como romper? Talvez você não tenha a resposta, mas você é uma raposa velha, vamos dizer assim. Como romper isso? E felpuda. Cuidado para os ingleses não te caçarem aí. Olha, Gregor, Você entendeu o espírito? Claro que eu entendi, perfeitamente. Você tá. Quem me deu essa resposta? Opa, tem resposta. Quem me deu essa resposta maravilha. Foi um jovem da Igreja Universal do Reino de Deus. Uhul! O que é isso? Eu tenho uma boa relação de amizade com ele. Ele é um pastor de uma das igrejas aqui de Florianópolis. Ele é um homem extremamente espiritualizado, um ser humano muito bom. E numa das primeiras conversas que eu tive com ele, que eu fui apresentado a ele, eu confesso a você que eu fui com o nariz empinado, com toda a autoridade teológica. Sim. Formação teológica, eu fui falar com ele e tal, não sei o quê. E ele teve a delicadeza de baixar minha bola. Eu acho sensacional. Mas achei ótimo isso aqui. Sabe que ele dá um tapa, cala a boca. Bacana. Ele teve a delicadeza de baixar minha bola. É. Ele falou para mim o seguinte, pois é, vocês com esse negócio da teologia, da prosperidade, como é que funciona essa história, e fui enveredando por aquilo que se vê na televisão, que se vê em alguns noticiários, em algumas pessoas tendenciosamente... Pré-julgamentos, né? Pré-julgando. Eu não estou aqui para fazer isso. Não é minha função. Aí ele disse o seguinte, olha, basicamente nós acolhemos dois tipos de pessoas aqui na nossa igreja. Aquelas pessoas que estão efetivamente lenhadas, acabadas, ou por questões de saúde, ou por questões afetivas, ou por questões financeiras. Tá bom? Se eu for falar de Deus para essa pessoa, se eu for falar para ela de salvação eterna, se eu for falar para ela do reino da salvação, ela vai dizer que tá tudo bem, agora tá doendo, eu tô sofrendo, ou eu tô ferrado financeiramente. O que você tem para me dizer? Tá. Então eu não vou falar dessas coisas transcendentes com você. Tão pouco de mediunidade. Claro. Mas eu vou falar para você de algumas coisas que você precisa fazer agora para mudar o teu estado psíquico, para que tu te conecte com a prosperidade, para que tu te conecte com a felicidade e para que tu te conecte com a saúde. Perfeito. Eu tenho truque para fazer isso. E aí foi a hora que ele se empoderou. Eu falei, truque é por minha conta. Eu tenho meio de como fazer isso. Tá bom? Então, esse é o tipo. Existe hoje, Grego, uma turba enorme
fervilhante de pessoas que se aconchegam nesses centros de acolhimento e recebem deles estas instruções básicas, tá bom? O primeiro processo para você... Você tem um desejo? Todo mundo tem. Todo mundo tem um desejo. Todo mundo tem. Existe um negócio no seu cérebro. Para que o seu desejo seja atendido, você tem que pagar por ele. O universo não te dá nada de graça. A troca, tem que ter uma troca. Há que existir sempre uma troca entre... É quase que como um sacrifício, tá? Então, o sacrifício que vem ao longo da história, o sacrifício animal, a degola, aquelas coisas todas, e mesmo essa doação sua para que você abra espaço no teu campo psíquico para a prosperidade, para a felicidade e para a saúde, esse gesto, ele tem um poder transformador na vida da pessoa. Transformador. E mais uma coisa eles fazem. De onde brotou esse desejo? De onde brotou esse desejo, que é o seu coração, que é a mônada divina, e existem os recursos necessários para que ele seja atendido. De onde nasceu esse desejo no seu coração, e existem os recursos necessários para que esse desejo seja atendido. Tá certo? Num segundo momento, ele vai falar desse momento de transcendência com o indivíduo. Quando ele já está mais propício. Susceptível a isso. Suscetível, exatamente. Ele está aberto para receber. Para receber. A hora que ele tem essa conexão. É a hora da etapa mediúnica. Então não adianta eu desenvolver o meu mediunismo. Todo mundo vai ser médium agora. Se eu não tenho a minha fisiologia, o meu mental, o meu psiquismo ajustado para isso. Perfeito. Agora, nós temos pessoas que já caminharam um pouco. Você, problema. Não estou falando isso aqui de vaidade, não. Já caminhamos um pouco. Tá? Nós temos uma responsabilidade talvez um pouquinho maior. Já que você está falando de responsabilidade, eu tenho algumas pessoas que eu conheço, são poucas, que são especiais, digamos assim, na questão de mediunismo, né, de mediunidade. Tenho pessoas que eu conheço que dariam tudo, olha só, e eu não estou mentindo, dariam tudo para não ter os dons que elas têm. Tem as premonições, sabe o que vai acontecer. Por que geralmente essas pessoas querem abrir mão desse dom? Que diz que o negócio... Porque quem pensa que mediunidade... Ou quem pensa que os dons paranormais você só vê... Anjinho pode esquecer, né? Porque você vê tudo que é coisa. Então... Há controvérsias. Né? Mas tudo bem, não é isso aí. Claro que é, exatamente isso. Tá certo, brincadeira. E também depende onde eu vou estar, o que eu acesso. Depende de onde eu estou vibrando, eu vou alcançar aquele lugar. É isso aí. Por que as pessoas geralmente querem abrir mão daquilo que todo mundo quer conquistar? Essa que é a pergunta. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. Uma coisa que eu vejo lá. Você deve conhecer, gente. Eu tenho uma que trabalha. Hoje ela é uma parceirona. Ela faz parte do meu mastermind hoje. O mastermind é um grupo de pessoas que eu tenho. Claro. Com quem eu sento e a gente discute de igual para igual. A gente se reúne periodicamente. Muito bom. Para trabalhos de psicografia. É um privilégio. Único e tudo. É um privilégio. Não é um grupo aberto. Tá. Essa jovem, é uma senhora já casada, sim. Muito bem, tranquila e tudo, ela daria, no começo, quando eu tomei contato com ela, que ela chegou até mim, exatamente com isso. Eu daria qualquer coisa para me livrar desse processo. Tá bom? Falei, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ficar com você um tempo, deixa eu ver o que eu posso fazer com você. O que eu fiz com ela? Durante, acho que foram 6 a 7 meses, nós trabalhávamos semanalmente. Ela fazia parte do nosso grupo ela veio para o nosso grupo de trabalho, para esse grupo, eu falei com o pessoal. Pessoal, eu vou trazer uma pessoa aqui, nós vamos dar uma pilotada. Tá. Tá? Falei para ela o que a gente ia fazer, não tem nada escondido. E nós começamos a fazer exatamente isso. Ela tinha algumas questões familiares para serem resolvidas. Tá? Questões afetivas. Tá? Trabalhamos nesse sentido, demos uma boa performada nela, tinha que dizer não para algumas coisas, tinha que dizer sim para outras tantas. Tá? Algumas coisas não é para deixar para amanhã, é para resolver agora. Foi aquilo que eu falei, aquela simbiose. Ela confiou em você, se permitiu, permitiu ser trabalhada. Aí nós demos aquilo que esse amigo meu, pastor, faz. Ele dá as ferramentas para ela fazer isso aí. Ok. Muito bem. Tinha algumas questões ligadas à parte profissional dela.
Tá? Eu falei, bom, isso eu posso te dar umas 2 telefonadas aqui. Ela já está trabalhando na universidade, fazendo um trabalho fabuloso. Isso trouxe a ela o sentido pleno de felicidade. Porque ela é uma educadora. Sim, ela é uma educadora. Maravilha. Tá? Sacou isso aí. Tá bom? Beleza? Então agora vamos ir para o ambiente mediúnico agora. Vamos ver como é que tu te comporta dentro desse ambiente mediúnico. Ela psicografa muito bem, ela escreve muito bem, ela tem uma conexão muito boa. Só que ela não sabia de onde vinham essas coisas. O que aconteceu? Agora, com o sentido pleno, relativamente pleno de felicidade, não existe felicidade plena, né? Sim. Com o sentido de felicidade, o seu ambiente familiar relativamente ordeiro, e ela fazendo aquilo que ela gosta de fazer, o estado de alma da pessoa ficou... Porque o que acontecia quando ela tinha as expressões mediúnicas dela? Ela percebia, ela antecedia, aquela história, vai lá merda. E dava. Então, sim, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais lidar com isso. Porque ela não conseguia resolver a própria vida, né? E aí ela antecedia problemas, inclusive problemas que ela estava envolvida. Tá aí. Olha o grande problema. Sim, tá? Claro. Então, as antecedências hoje, porque, Grego, não existe essa questão do destino e tudo, existe algumas coisas que são probabilísticas dentro da estrutura universal e da obra de Deus. Probabilísticas. Tá, existe a possibilidade de hoje permanecer o dia aqui em Florianópolis, o dia permanecer seco até o final do dia. Uma grande probabilidade. Sim. Pode chover? Pode. Mas existe uma grande probabilidade de não chover. Não chover. De o dia permanecer seco até o final e o céu limpo, lindo, bonito, estrelado, como... Tá, isso é uma expectativa e uma grande probabilidade. Tá. Dentro das ações mediúnicas pré-cognitivas, o cérebro e os conteúdos informacionais vibratórios permite ao médium acessar uma grande quantidade de informações como se fosse um grande processador matemático. Ele processa tudo aquilo vem como um download e aí ele vê uma cena que se configura probabilisticamente. Essas pessoas falam para mim que abre uma tela. É exatamente isso. Tela? Fala, tô ficando louco porque é uma tela, parece tela aqui na minha mente e eu vejo tudo. Por quê? Esse é o resultado da interpolação de dados contidos numa faixa vibratória que veio se acumulando ao longo do tempo, até até a hora que ele se interpola com a sua cognição. Deixa eu te contar uma história de pré-cognição para você com meteorologia? Conta. Muito bem. Tem um médium lá em Curitiba que ele é muito engraçado, essa história é muito engraçada. Ele trabalha com meteorologia. Trabalha não, ele é curioso, ele é de meteorologia. Sim. Adora meteorologia. Ele é engenheiro agrônomo e estudou meteorologia. E um dia eu estava conversando com ele algumas coisas sobre isso e eu falei para ele: ô fulano, por que tu não faz uma antecipação de carta meteorológica, já que você tem dentro do teu campo cognitivo esse banco de dados que você pode interpolar com o plano espiritual? Eu já falei plano espiritual porque ele é médium, kardecista, sim, fundamentalista. Falou a linguagem dele. A linguagem dele. Mas será que os espíritos vão me autorizar a fazer um negócio mundano desse? Mediunidade não é ofício religioso. Eu falei, vamos trabalhar um tempo. Tá? Então ele fazia previsões meteorológicas com 30 dias de antecedência. Puxa. Nenhum computador faz isso hoje. Nenhum computador faz previsão meteorológica tão assertiva com 30 dias de antecedência. Que é isso? Nós fazemos com 4. A meteorologia hoje, os melhores, a Water, por exemplo, que é o fodaço em meteorologia no mundo, 4 dias. Ela garante 4 dias de informação precisa. Bem, com o quê? Pega os dados históricos meteorológicos e vem interpolando e tem uma previsão. Ó, os próximos 4 dias vão acontecer isso aí. Com um grau legal de acerto. Ele faz com 30 dias. Caramba, e fazendo certeiro, tira e queda. Falei, pô, bicho, aproveita isso aí. Agora, como ele é uma pessoa religiosa, ele achou que isso podia ser alguma coisa que podia, sabe, se chocar com o centro espírita que ele trabalha. Estou trazendo coisas que eu não podia trazer, coisas assim, os conflitos. Isso conflita com a doutrina, com o processo isso não é evangelho, isso não tem um sentido evangelizador e tudo. Falei, puta, olha que coisa. Agora, em compensação, esse médico que está te baixando, fazendo download das coisas, ele está salvando vidas. Que maravilha, né? Salvando vidas com a mediunidade dele.
esse grupo de pessoas que trabalham nessa instituição, fazendo essa conexão com dispositivos de baixíssima tensão elétrica, usando princípios homeopáticos que no passado transformou os nossos irmãos judeus em vítimas no local, daquele processo todo, hoje estão salvando vidas. A coisa é muito complexa para o nosso entendimento, acredito eu, né? Então é isso aí. Flávio, olha só, olha o horário até onde foi. Gostaria de conversar com você 3 dias aqui, mas eu gosto de criar expectativa, aquele gostinho de quero mais, né? E vai ficar para a próxima agora. Mas eu acho que o pessoal teve uma noção legal. Mas maravilhoso, bacana, maravilhoso. Bacana, eu gostei muito porque você deu uma visão, deu uma visão diferente. Pudemos esclarecer que mediunismo não é religião. E mediunismo não está necessariamente acoplado a qualquer doutrina ou a qualquer tipo de religião. É uma intermediação entre você e alguma coisa. E níveis vibratórios, exato, sei lá, chama como que quer. Cada um chama como quiser. Isso é muito bacana. E eu estou até curioso, um dia você posta, sei lá, eu vou colocar as referências do Flávio, o nome dele, você tem site, né? Ou não? O site do Instituto. Do Instituto? Como? Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. Medicina da Alma, tá. Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. Tá. IEEMA.com.br. Tá, eu já vou colocar aqui embaixo, tá? Tá, então beleza, tá com o telefone. Então entre em contato com o Flávio, que ele pode dar orientação nisso. De repente você quer montar um grupo, você tem algum grupo de pessoas sensitivas e que queira conhecer a metodologia dele, do grupo do Flávio. Eu tenho feito isso regularmente, viajando pelo Brasil. Olha aí, que bacana, então tá aí. Instalando essas bases de trabalho. Que bacana, então é isso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós estamos aí. Flávio, muito obrigado, meu querido irmão. Nossa, obrigado você pela gentileza. Agradeço também pelas pessoas que muito obrigado vão usufruir disso. E na próxima o Flávio vai vir aqui outras vezes. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.